Salve, galera, ainda há vida neste canal. Sim, eu tenho iniciado os outros canais por aí que eu tô assim falando de outras coisas e pesquisando outras coisas, mas tem alguns conteúdos que ficaram acumulados aqui e pelo jeito eles vão continuar acumulados. Mas nesse vídeo especificamente a gente vai comentar uma coisa que saiu hoje sobre o censo das religiões no Brasil. E esse é um dado muito importante porque a gente tenta ver as projeções e mais ou menos como é que se mostrou a mudança no quadro da população brasileira aqui no quesito religiosidade. Aqui no canal Altas Teses a gente fala sobre religiosidade, sobre cultos, seitas e outras coisas relacionadas a este universo louco das religiões. Nas últimas semanas tem rolado bastante coisa assim, enfim, tudo virou uma seita, o grande escândalo de seita, a palavra seita e culto não sai dos noticiários e cada vez mais a gente vê as pessoas identificando ou pelo menos forçando uma identificação ali que funcionaria como uma seita ou não. Inclusive a gente já tem vídeo que fala aqui sobre como identificar uma seita, passos a passos e algumas características na hora que a gente vai analisar. Mas especificamente essa notícia aí me chamou a atenção porque ela traz esse dado que era tão aguardado, pelo menos por mim, por alguns amigos que eu conheço que também são da área da ciência da religião, sobre como é que os dados apareceriam nessa início de década depois do último censo que foi publicado em 2010. Então, assim, eu trouxe a notícia especificamente logo direto do próprio IBGE, para a gente não ter, sei lá, qualquer tipo de interpretação ou qualquer interferência, alguma coisa nos dados relacionados. Então, vamos lá. O censo 2022, católicos seguem em queda, evangélicos e sem religião crescem no país. A ideia é que, pelo menos nos últimos censos, tem aparecido que os católicos têm uma redução muito drástica ao longo desses últimos anos e um crescimento assim, alarmante e exponencial dos evangélicos. Só que, assim, a gente tem que ter uma noção que o censo, quando ele é realizado, ele vai aparecer algumas distorções de dados ali e existem algumas questões, aí vocês podem pesquisar, existe bastante material que fala sobre as problemáticas que tem relacionado a perguntas, a autoidentificação, mas queira ou quer não, o censo está aí e ele possibilita que a gente pelo menos tenha uma noção do panorama. Então, que mostra esse censo nesses dados preliminares é que os católicos continuam em queda, eles já estavam em queda nos últimos censos, e os evangélicos e sem religião eles crescem no país. Mas a gente tem um adendo, é porque a gente vai ver como é que essa questão dos evangélicos, ela também não cresceu tanto quanto se esperava. E aí a gente vai ver só os destaques, tá? Pra gente ir comentando. De 2010 a 2022, de acordo com os dados do censo demográfico, houve uma redução percentual de católicos apostólicos romanos, 56,7%, e aumento de evangélicos para 26,9%, e sem religião, 9,3%. Tá? E também é bem interessante porque os três maiores dados, sempre que eles colocam, por exemplo, vamos falar sobre sem religião, como assim o sem religião está entre as religiões? Inclusive é uma categoria bem interessante porque são aquelas pessoas que se declaram ter algum tipo de crença, mas elas não estão vinculadas a nenhuma igreja ou instituição específica. Aparece, por exemplo, desigrejados, eles entram aqui, que são aquelas pessoas que se declaram evangélicas, mas elas não fazem parte de nenhuma igreja específica. Em 2010, os católicos eram 65,1% da população de 10 anos ou mais, os evangélicos 21,6%, enquanto os sem religião correspondiam a 7,9% dos declarantes. Então, uma mudança muito drástica, né, assim, em relação à quantidade de católicos, né? A gente bateu ali de 56 e antes era 65% da população que declarava católico. E aí na questão católica a gente tem uma coisa bem interessante, porque muitas vezes quando vai se fazer a pergunta, né, se você tem religião ou não, e aí é uma questão histórica nesses censos, a pessoa, por exemplo, que era de terreiro, das comunidades tradicionais de terreiro, ela declara na hora que ela não é de terreiro especificamente, ela declara o outro vínculo religioso e tradição religiosa que ela segue como sendo católico. E aí ela não está mentindo. Mas isso faz com que os dados sejam meio que inflados. Mas a gente sabe que historicamente o catolicismo está na base da fundação e do que foi a invasão, e fazia parte do projeto político de dominação dos portugueses, então vai aparecer com os dados sempre lá à frente, apesar dessas distorções que podem aparecer por conta da como as pessoas vão declarar a sua filiação. Entre os católicos, a diminuição foi de 8,4 pontos percentuais frente a 2010.
Já a proporção de evangélicos sem religião no país cresceu, respectivamente, 5,2 e 1,4. A religião espírita apresentou uma queda de 0,3 na comparação de 2010, que era de 2,2. Umbanda e Candomblé, por outro lado, saíram de 0,3 em 2010 para 1% em 2022, um aumento de 0,7%. Volto a frisar que na hora da afirmação de qual é a sua religião, a pessoa pode falar que ela é de uma outra por conta de vergonha ou não aceitação. É importante considerar, galera, que esse negócio aqui é o que uma pessoa declara, não é os dados que foram analisados, não é simplesmente entrar no TikTok e ver lá a quantidade de páginas que tem. Isso, inclusive, pode ser feito, mas não é o dado básico do IBGE. O dado básico é qual é a sua religião ou religiosidade. Ou se você tem ou não. Então a gente vê uma mudança nesse quadro. Aí, os espíritas apareciam ali, né, embaixo, e muito mais lá embaixo apareciam o que ele vai dividir aqui como Umbanda e Candomblé, mas a gente sabe que tem muito mais religiões que são ligadas à matriz afro-indígena, que é um termo que se usa bastante, mas nota-se que na declaração houve um aumento dessas pessoas que se autodeclaravam como fazendo parte desses cultos. Por que isso é importante? Porque mostra que talvez se tenhamos uma maior projeção desses grupos no futuro e uma diminuição do espírita mais lá para frente. E aí tem uma outra questão aqui. Às vezes, por exemplo, alguém que é de Umbanda se declara como espírita. Ela está errada, ela está camuflando. Não, ela às vezes pode fazer parte de uma casa que é espiritismo de Umbanda, né, que eles chamam. Então, dentro do espiritismo de Umbanda, a pessoa vai dizer, não, eu sou espírita, né? E aí o dado vai ali ser encaixado dentro do grupo espírita. Tá? Em 2022, o catolicismo liderou em todas as religiões do país, com maior concentração no Nordeste e no Sul. E os evangélicos, por sua vez, estavam em maior proporção no Norte, 36,8%, e no Centro-Oeste, 31,4%. É bem interessante porque, por exemplo, dentro da divisão dos evangélicos, você tem os históricos e as de missões, e tem mais outra categoria lá. Mas a gente nota como é que esse crescimento vem para o norte, principalmente por conta de ser uma área carente, por ser uma área onde o Estado não está presente nas periferias, não há um desenvolvimento tanto humano quanto social, e aí, logicamente, igrejas e grupos religiosos que tendem a fazer os seus projetos de controle e estar presente em determinados espaços faz que seja maior. E um deles é esse, o católico, né? Especificamente o evangélico, quer dizer. A maior concentração do que se declaram espíritas era no Sudeste, 2,7%, e os umbandistas e candomblecistas estavam presentes no Sul, 1,6%, e no Sudeste, 1,4%. O Sudeste, 10,5%, também reunia a maior quantidade de pessoas sem religião. Esses são dados bem interessantes. Também são interessantes, além de todos os outros. Vou dizer que tudo é interessante, mas enfim, porque de fato porque a gente está vendo uma mudança em como essa configuração religiosa dessas pessoas, essa sua autoclassificação, ela está se dando. Então a gente nota que o Sudeste lidera com grupos espíritas, né? Umbandistas e candomblecistas estão mais no Sul. Como assim? No Sul? Sim, no Sul, para quem nunca foi, por exemplo, em Porto Alegre, há muita atividade, muita articulação em Porto Alegre dessas religiões e desses grupos. Existem jornais, existem toda uma atividade política, inclusive, e aí a gente pode ter uma noção de que, por exemplo, a ideia da liberdade de fazer abate e sacralização de animais dentro de espaços religiosos, ela parte do Sul e de um ativismo político feito e articulação jurídica ali do sul do país, porque há uma concentração muito grande dessas pessoas, e aí a gente nota que na autodeclaração elas sim falam que elas são religiosas de terreiro, de matriz africana, e todas essas diferenças que tem aí dentro desse grupo específico, né? Embora os católicos apostólicos romanos fossem a maioria em todos os grupos de idade, a proporção desse grupo variou entre 56% e 52% na faixa etária de 10 a 14 anos, a 72% na faixa etária de 80 a mais anos. Isso aqui é bem interessante porque a gente nota que deu uma variada nessa faixa etária, mostrando que a maior parte das pessoas que se declaram católicas há uma presença numa idade mais avançada, né? O que denota, por exemplo, que a maior parte dos jovens, e aí não está nessa notícia especificamente, não foi um recorte que eles colocaram, mas dos jovens
se declara ou está presente entre os grupos evangélicos. E aí por conta de uma série de dinâmicas, né? Por conta do, enfim, TikTok, Instagram, um ativismo dentro de jogos, uma linguagem que está muito mais próxima ao jovem aí, né? As igrejas que são muito criticadas por se parecerem muito mais como shows e espetáculos do que propriamente dito como um culto religioso. Não é essa a questão aqui, mas a questão é que atrai muito mais o jovem, ao mesmo tempo que a gente vai ter um problema com as igrejas mais tradicionais, onde o jovem vai se afastar por conta de radicalismo e outras questões ali que envolvem um conflito geracional. Em 2022, o catolicismo predominou em todas as categorias de cor ou raça, chegando a 60,2% das pessoas brancas. Pessoas de cor ou raça indígena apresentaram maior proporção de evangélicos, as maiores proporções de espírita, 3,2%, e outras religiosidades e sem religião se encontram entre as pessoas de cor ou raça amarela, que são os asiáticos e os seus descendentes. Não apareceu aqui, mas porque isso aqui é um recorte, um resumo que eles colocaram, né? Eu vi um outro gráfico, eu achei que eu tivesse aberto aqui, deixa eu ver se eu abri, eu acho que eu abri aqui no Nexo, porque aparece, não aparece, eu acho. Porque eu vi um outro, aqui só vai aparecer um gráfico nessa mudança, né, do 1872, quando só a pessoa era feito pelo censor como católico e acatólico, até porque não era autorizado nenhum outro tipo de religião funcionar. E aí vai tendo vai mostrando ali uma vertigem no gráfico dos católicos e o crescimento das outras, principalmente evangélica, aqui em 2022, que é o dado que a gente está falando. Como não aparece aqui, mas eu vou seguir, tá? Porque falar sobre o fato aqui da maior parte das pessoas de cor ou raça preta e parda, parece, se eu não me engano, tá entre evangélicos e católicos ainda, se eu não me engano. Ainda tem uma predominância maior desses grupos, né? Dentro desse grupo, afinal, eles são maiores. E aí, dentro dessa metodologia de divisão entre religiosos, católicos, evangélicos e sendo maioria, logicamente, vai aparecer no dado do IBGE como maioria dentro dessas religiões. As tradições indígenas, 24,6%, e os católicos, 7,8%, foram grupos religiosos que apresentaram as maiores taxas de analfabetismo das pessoas de 15 ou mais anos. Já os grupos religiosos com as menores taxas de analfabetismo foram pessoas que se declararam espíritas, 1%, e os umbandistas, candomblecistas e umbandistas. Bem, esse aqui é um dado muito interessante, porque, além dos outros também serem interessantes, mas aqui na verdade mostra que não é uma questão de formação acadêmica, aderir ou não a uma religião. Porque meu filho entrou na igreja, entrou na universidade e ele virou ateu, ele foi doutrinado para ser marxista, esquerdista. Na verdade mostra que há muito maior percentual de grupos, principalmente relacionados a grupos que são de êxtase religioso, né, que promovem uma experiência muito mais estática e uma experiência catártica muito maior, como é no caso do espírito e umbandistas, uma presença maior dessas pessoas. E aí, dentro do espírita, e não aparece aqui, eu dei uma olhada na outra reportagem, mas eu achei melhor trazer essa, é que a maior parte dos espíritas ainda estão lá liderando como pessoas que têm ensino superior. Aqui ele trouxe a taxa de analfabetismo, né, das pessoas dentro desse corte de 15 ou mais anos. Tá? Em 2022, os espíritas foram os que apresentavam menor proporção de indivíduos sem instrução e com ensino fundamental incompleto, e o maior percentual de nível superior completo, ou seja, a maior parte das pessoas que têm ensino superior, que figuram dentro do grupo de espíritas e não dos sem religião, não é? Para você ver, ou dos ateus propriamente dito, né? Então é bem interessante esse dado, porque por mais que tenha toda a discussão, todo o conflito, para quem acompanha, a discussão dos ateus, dos espíritas, é pseudociência, não é religião, ainda assim, a maior parte das pessoas que declararam ser algum tipo de crença que tem nível superior, elas estão entre os espíritas. Tá? E aqui ele vai te dar uns números mais detalhados.
Mas basicamente é isso. O site eu vou deixar disponível aqui na descrição para vocês darem uma olhada. E aí eu acho muito importante estar de olho para ver quais são as tendências. Claro que socialmente o impacto de uma ou outra religião é muito maior, porque há muito uma noção de interferência em políticas e implementação de como o Estado funciona, ou mesmo nos espaços públicos de um determinado grupo do que para outro. Até porque a proposta de um é diferente de outro, né? Então é muito mais fácil você ter uma religião ou grupos que são que a gente chama de evangélicos de missão, do que, por exemplo, ter alguém de uma, sei lá, espírita pregando na praça ou alguma coisa parecida, até porque a dinâmica dos grupos são completamente diferentes. Mas é isso, então diz aí o que você achou disso. Eu acho que é muito importante a gente estar de olho nesses dados, entender como é que é a configuração das religiões e também a própria dinâmica aqui do povo dentro do censo, né, do Brasil atual, pode ser, enfim, influenciado para determinadas políticas ou, enfim, só meramente curiosidade. Mas diz aí o que você acha, não esquece de curtir, compartilhar, e a gente continua por aqui, mas a gente quase não aparece. Mas é isso, valeu!